conta um pouquinho de como que surgiu a história do Loucos, porque ali a gente está falando, só para situar, de um programa que marcou uma geração na ESPN. Fiquei sabendo que vocês fazem todo ano uma comemoração, né? Tem uma pizza todo ano. Me conta um pouquinho como é que surgiu. Foi em 2001, 2002, né? O Loucos é de 2002. Eu editava o site netgol.com, que foi fechado em dezembro de 2001. E eu fiz o ponto final do site, dia 31 de dezembro, chamaram que o site descontinuava e tal. Fui para casa e caí em prantos, que pela primeira vez na minha vida, eu com 46 anos estava desempregado. Sempre trabalhei em grandes jornais, grandes órgãos de imprensa, era um chefe, gostava do ambiente, do clima, achava que tinha margem para crescer, mesmo porque haveria uma Copa do Mundo 6 meses depois, que o Brasil seria campeão nela. Né? Aí eu fechei o site e fiquei parado, esperando o freela. Entrei em férias, tudo, né? Fiquei esperando o freela, fazia uma aqui, uma ali. E nós temos amigos em comum, o Trajano e eu, é o Fernando Calazans, que ele é padrinho da minha filha, Juliana. Fazia o linha de passe das antigas. O Trajano é amigo de adolescência do Fernando. E o Fernando e eu éramos vizinhos na Tijuca. Então ele é padrinho da minha filha, Juliana. Ele e a Cláudia, a mulher dele. E o Fernando vinha gravar, toda segunda-feira vinha gravar o linha de passe. Eu ainda trabalhando no Estadão, o Fernando, você tem que ir com a gente, às vezes, no jantar, entrosar com o Trajano, vocês vão se dar bem, não sei o quê. Então eu tinha participado de alguns jantares pós-linha de passe, mesmo sendo do Estadão e mesmo sendo do site. Quando o site fechou, o Trajano começou a perguntar ao Fernando, eu regui, como é que tá? Bem, a gente precisa conversar com ele, ver se arranja alguma coisa. E o Fernando me falou, o Trajano começa a ir nos nossos jantares de novo. Aí eu fui no jantar com ele. E fiquei de dar carona para o Fernando, Paulo César Vasconcelos, que ficava no hotel ali no Itaim, e o Trajano também morava no Jardim Guedala. O Trajano era casado ainda com a Célia, a saudosa Célia. Aí o Fernando me chegou assim no ouvido, leva o Trajano por último. Aí eu levei o Fernando e o Paulinho no hotel e fui levar o Trajano. Como é que foi o final do site, não sei o quê. Então eu contei para ele. Na hora que chegamos na porta da casa dele, botou a mão no meu joelho assim e falou assim, eu estou pensando nos produtos para a Copa do Mundo aí, criar umas coisas aí, uns produtos novos que eu não tenho direito de transmissão. Você topa participar? Eu falei, tamo nessa. Na semana seguinte, uma das moças lá da produção lá me ligou lá da ESPN, você pode vir na reunião com o Trajano aqui na ESPN? Aí eu fui. Falei, tô querendo criar alguns produtos para cobrir a grade da Copa, né? E um deles é pegar 4 malucos pro futebol, fazer igual um papo de botequim, falando do passado da Copa, não sei o quê, que conheçam o ambiente da Copa, e desfiar. Porque aquele lance, não sei o quê e tal. Você topa? Eu falei, topa. Aí sentei com o PVC, que já trabalhava lá, aí chegou o Marcelo Duarte, eu não conhecia pessoalmente, sentamos, e veio o Asaf do Rio, éramos nós 4. E a Adriana Saldanha era apresentadora. E o programa era ao vivo nas tardes de sábado, e na Copa do Mundo foram 5 tardes de sábado, primeiro 8, 15, 22 e 29 de junho. No último programa, que era a véspera da final, o Trajano chegou, a gente tem uma boa notícia para vocês. Eu vou manter esse programa na grade. Foi o que mais agradou dos nossos programas aí. Os outros são muito datados, não tem como manter, mas esse eu vou manter. Vamos mudar o nome para Loucos do Futebol. Ele vai ser gravado e vai ser quinzenal. Tal. Aí reformulamos o contrato e tal, e começamos a fazer. Aí nasceu o Loucos, entendeu? A partir de um sucesso num programa que era ao vivo. E aí você sai, vai para Minas... Eu não saí. Eu fui convidado a voltar para Minas para editar o esporte do estado de Minas. Mas você continua, não? Josimar Gimenez. Aí eu negociei, o Josimar veio me fazer a proposta em São Paulo, um salário bom. Eu falei, tudo bem, mas eu faço um programa aqui na ESPN, é um espaço que eu conquistei, é um espaço nacional, eu queria manter esse espaço. Agora que eu conquistei esse espaço, eu tenho uma carreira para gerir. Não, tudo bem, para nós é uma honra. Só que eu quero que você participe de um programa que a gente tem na televisão, na TV UHF. Eu falei, não, tudo bem, eu participei realmente. Durante 2 anos e meio esse acordo foi respeitado. Né? E eu negociei com o Trajano. Trajano, eu acertei com o estado de Minas, estou voltando a morar em Minas. Não queria voltar agora, não, tal. Gosto de São Paulo, mas estou indo. Mas eu não quero largar o Loucos, não. Não, tudo bem. Se eu já trago a SAF do Rio, eu trago você. Eu pago a passagem, o táxi e tal. Aí ficamos 2 anos e meio, ótimo, assim. Até que um dia o meu diretor lá chegou assim, eu não estou conseguindo segurar a pressão para você sair desse programa. O pessoal acha que não pega bem para editor. Eu falei, não pega bem. Pô, ninguém sabe quem é editor da Folha, quem é editor do Estadão, quem é editor do Globo, mas todo mundo sabe quem é editor do Estado de Minas, que toda hora é citado. Vocês me ligam, às vezes, no domingo, eu falo da rodada, o editor do Estado de Minas. Pô, então todo mundo sabe. Eu acho que é uma propaganda para o jornal, vocês não estão entendendo. Não, mas tem muita ciumeira e tal. Aí eu tive que largar. Foi muito ruim, porque eu sumi um pouco do mercado por causa disso. Eu achava que ia durar menos tempo. Ficou muito nos bastidores de um jornal local. De alcance local. De vez em quando o Trajano me ligava, como é que tá aí? Tá afim de voltar? Eu falei, vamos negociar. Mas eu ganhava bem lá. Eu não tenho como cobrir aqui e tal. Ficamos vários anos assim. Quando eu resolvi sair, eu não aguentava mais. Por 14 anos é muita coisa para o editor.
Editor deve durar 3, 4 anos, cara, não dá. Eu já convivi com tantas situações, é muita dor de cabeça, ainda mais no estado tem 2 clubes, né? 2 clubes, a pressão é muito forte. Eu não aguentava mais, aí eu negociei minha vinda a São Paulo, negociei minha demissão lá, tudo. Aí o Trajano me Isso chamou. quando? 2016. Tá. Aí eu negociei, avisei o Trajano, eu tô voltando. O Trajano, pô, vamos conversar, pô. Aí ele tinha criado o site Ultrajano, ele tinha saído da ESPN. Ele foi demitido na mesma época. Falou, você quer escrever pro meu site? Foi o primeiro colunista do Ultrajano, que é o site dele. Aí comecei a fazer uma coluna semanal, até bom para me exercitar a cabeça, tudo. Aí, deu uns meses depois, ele me chamou na casa dele e falou assim, pô, nós estamos querendo crescer o site um pouco, estou precisando de ajuda. Você não quer me ajudar a editar as colunas do site? Fazer as chamadas nas redes? Então, tá. Ele me dava uma graninha por mês, eu editava. E nesse meio termo, eu conversei com o Arnaldo Ribeiro, de quem eu fui chefe no Estadão. O Arnaldo era o chefe da redação da ESPN. Eu voltei a trabalhar na ESPN. Fiz um contrato com eles e renovava anualmente. Aí, inclusive, eu renovei o contrato em 2019. Em junho me chamaram para renovar. Em agosto me chamaram para desrenovar, porque tinha caído toda a cúpula da ESPN, o Palomino, que era o vice-presidente, o Arnaldo caiu, o Tirone caiu, o Juca caiu, aí me botaram no pacote. Foi a única lista que eu fui convocado. Assim, na minha Já vida. foi meio Punk. histórico, né? E nessa época que você voltou, você atuou em... Eu fazia assim, vários programas, Sport Center, né, programa de manhã fazia, né? E fiz um ou outro aquele programa de entrevista. Bola da Vez. Fiz um outro Bola da Vez. Fiz alguns. Uns 5 ou 6. Que legal. E me conta um pouco dessa experiência de editor, de chefe de redação, assim. Como é que é? Hoje eu não sei como é que é, cara. Hoje os jornais desapareceram, né? Sim. O jornal, hoje o jogo é coberto com um texto legenda. O impresso acabou, né? A imprensa acabou. A imprensa é meio condenado, né? O jogo, eu editei impresso. Eu fui subeditor no Estadão, o editor era o Roberto Benevides, que tinha uma coluna. Quando ele sentiu que eu dava conta, ele deixou um pouco na minha mão a parte de edição do futebol e cuidava mais da coluna, claro, da gestão. A última palavra era dele, mas ele me deu um pouco de carta branca para eu tocar a edição. Depois ele saiu, aí foi escolhida a Isabel Tanese, editora, mas eu era o sub, eu tinha a mesma licença para poder editar, na minha cabeça e tal. E no estado de Minas eu tinha era absoluto, né? Eu editava, eu compunha, fazia pauta e tal. Claro que eu tinha que submeter um comando, tudo. Mas você aprende a gerir pessoas, a criar produtos, a pensar produtos, né? Agora, a experiência em Minas tinha esse aspecto negativo, a pressão era muito forte. Que a pessoa sabia que eu era cruzeirense. Eu nunca neguei. Pô, eu não sou um jornalista cruzeirense, eu sou um cruzeirense jornalista. É diferente. Pô, todo mundo tem um time, pô. Quem fala que não tem é mentiroso. Todo mundo se apaixona por futebol tendo um time, pô. E eu vou negar isso? Cara, a coisa mais bonita que tem é o torcedor. Com certeza. Eu tenho que fazer com que isso não me corrompa o meu trabalho. E eu cresci à sombra do Atlético. Eu era de uma sucursal de um time do Jornal do Brasil, em Minas, o Jornal Carioca, e quem mandava no pedaço, segunda metade dos anos 70, primeira metade dos 80, só dava Atlético. Reinaldo, Cerezo, Éder, Luizinho, o Nelinho foi para lá, João Leite, não sei o quê. E o Cruzeiro era horroroso, o time do Cruzeiro era... Se tivesse rebaixamento naquela época, ele era rebaixado muito antes do que foi. O Cruzeiro só ressurgiu no final dos anos 80, começo dos 90, né? Como um clube brigando por título. E o Atlético brigava por vagas na seleção brasileira, dividia a base da seleção brasileira com o Flamengo, com o São Paulo, brigava pelos títulos, ia a finais ou semifinais. Era o time mais semifinalista que tinha na era antes dos pontos corridos, era o Atlético, né? Sempre tinha um artilheiro. Então eu cresci à sombra desses caras, então eu tinha que fazer matéria com esses caras. Então eu cresci aprendendo, ter discernimento. Mas de onde vinham essas pressões? Torcedor às vezes ligava, porque eu era, por ser cruzeirense, não gostava. Aí o cruzeirense, por saber que a direção do jornal era atleticana, até por conselheiros do Atlético, não gostava. Meu Deus. A pressão era forte. Caraca. Uma vez eu recebi uma reprimenda, o meu diretor me chamou, o chefe aqui, o presidente da empresa, está reclamando que o caderno que eu criei, tem 8 páginas, tem uma abrindo com o Atlético e 2 com o Cruzeiro, você não pode. Eu falei assim, sabe o que é essa segunda página do Cruzeiro? O Sada Cruzeiro, é um time de vôlei, que brigava por todos os títulos brasileiros. É o maior time da história do vôlei brasileiro, em termos de título, né? É vôlei, não é futebol. Pô, não pode. Pô, mas como é que eu vou falar, pô? A gente tá falando de vôlei. Minas tem uma tradição de vôlei fodida. Tradição de vôlei em Minas. Então, o Minas é o único clube que disputou todas as competições brasileiras, feminino e masculino. E teve o Atlético na época, nos anos 80. O Cruzeiro se associou a um time de Betim,
do Vittorio Medioli, que é o dono da Sada, que é a maior transportadora cegonheira do país, que faz o serviço para a Fiat. É o prefeito de Betim, eu não sei se você foi eleito agora, ele era o prefeito de Betim, até o fim do ano Então, pô, o cara é o dono do clube e se associou ao Cruzeiro e num projeto ultra vitorioso. Como é que você não vai noticiar isso, pô? Então não é porque eu sou Cruzeiro, não. O noticiário é que impera. Então eu tinha esse tipo de pressão. Dá uma tristeza, não dá? Nossa, Puta, cara, eu fico pensando assim. Negócio tão pequeno, né? Você Você tem que respeitar o que é notícia, né? Eu vi numa festa aqui, de 10 anos do Loucos, os 10 anos da ESPN, o Trajano na festa, eu tinha saído recentemente do Loucos, e a gente estava na festa aqui, ali nas Perdizes, show do Jorge Benjor. Aí eu lembro que o Silvio Lancelotti me deu um abraço e falou assim, Regui, ciúme de homem é foda. Eu falei, pois é, sobre a minha saída. O pessoal me sentiu, pô, que eu fiquei com lágrima nos olhos, isso pesou pro Trajano. Pô, eu senti que você sentiu, você lacrimejou. Isso para ele tem um valor muito sentimental muito forte. Então, tanto a gente namorou a minha volta a São Paulo, só que ele largou o comando, não pôde executar isso por ele. Ele tentou várias vezes. Até me sugeriu para ser fiar sobre o Sal do Rio, uma época. Então, teve várias coisas.